Diz assim, Êxodo capítulo 14: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirás dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Aí o Senhor dizendo: e eu endurecerei o coração de Faraó para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Você vai entender aqui nessa mensagem que o Deus que vai fazer o mar se abrir, Ele vai trabalhar com duas frentes. O Deus que faz o mar se abrir é o mesmo Deus que faz o coração do perseguidor ficar endurecido. O mesmo Deus que vai abrir o mar, ele endurece o coração de Faraó e depois solta a Faraó, para que Faraó vá atrás do povo de Israel. E está escrito aqui assim, ó: sendo pois anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, deixando Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Entenda bem, nós temos aquele povo que está aqui lutando pela vitória, mas também nós temos alguém que nos persegue. Você consegue entender? Então enquanto eu luto pela vitória para vencer, Deus está colocando no coração de alguém para nos perseguir, porque através disso Deus quer fazer o quê? Deus quer que você passe pela prova? Sim. Deus está te colocando numa prova? Sim. Para Ele saber o tamanho da sua fé, o tamanho da tua atitude, o tamanho da sua busca, o tamanho da necessidade que você quer, para que também depois Ele possa te dar a vitória. Muitas vezes a gente não entende por causa das perseguições, porque acontecem as coisas no nosso meio, porque alguém não consegue crer, porque alguém não consegue chegar ao grau da santificação, porque alguém duvida disso, duvida daquilo, porque o mesmo Deus que dá a vitória, Ele também faz o coração de alguém ficar endurecido. Tem alguém aqui que quer ficar com o coração igual de Faraó? Não? Só que no meio de Faraó, no meio do povo dos judeus, de Israel, no meio do povo de Israel, ninguém que era de Israel não atravessou. Todos que eram de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Todos. Pastor, e os murmuradores? Foram. Pastor, os que faziam coisas boas? Foram. O anjo chegou na casa do povo de Israel e marcou os umbrais dos portais, porque Deus sabia que aquela gente que murmurava, aquela gente que não entendia, mas também tinha gente boa no meio, Deus queria salvar cada um deles, porque Deus tinha um amor incondicional por Israel.
Quem crê que o anjo está passando na sua casa, vai passar na sua casa, vai marcar o seu umbral, os umbrais da sua porta, e do Oxalá, a marca do sangue do Cordeiro, dá glória para ele. A primeira praga, Faraó fala, deixa, vai. Depois ele fala, não, ou seja, Deus amolece e Deus endurece. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima. Agora na décima, eu vou pegar mais pesado. Todos aqueles que tinham a marca do Cordeiro, do sangue, digo, nos umbrais, o anjo da morte não passou para levar o primogênito. Olhava, mas pastor, preste atenção, se era anjo, ele não sabia para quem marcar, porque Deus faz como Ele quer, Ele não faz como você quer. Vai marcar, ali tem marca, então eu não entro. Ali não tem marca, então eu vou lá e toco na ferida, eu mato. Depois da morte, Faraó fala assim, o povo foi, mas eu ainda vou atrás. Olha Deus, quando quer dar vitória, o que Ele faz? Ele amolece o coração do inimigo, para o inimigo perseguir. Lá na frente Deus te dá vitória, em duas frentes, te dá vitória e derrota o inimigo. Diga para a irmã, diga para o irmão, a vitória é sua, em nome de Jesus. Fala com cara de profeta, a vitória é sua, em nome de Jesus. Nós temos o sangue nos umbrais. E tomou 7. E tomou os 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pieirote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E aqui eu quero chamar a tua atenção, muito importante, para que você entenda a palavra. O povo de Israel começa a sair dali, e aí eles começam a reclamar, falando para Moisés: era melhor nós nos deixar no Egito, para que morrêssemos lá, fôssemos escravizados mesmo assim, melhor do que morrer no deserto. Está sendo escravizado, está apanhando, está sendo preso, a água era escassa, a comida era escassa, mas veja a mente de quem pensa pequeno. Eu estou sendo livre agora. Se eu estou indo para o deserto é porque Deus quer, e lá Ele vai mandar a providência. Só que eu não consigo alcançar a grandeza de Deus, e começo a querer voltar ao passado, e querer ficar aprisionado no passado. E aí que eu quero chamar a sua atenção, Israel de Deus. Amém, igreja? E aquela gente que estava saindo, que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saindo com tudo que eles tinham, animais, criação, tudo que eles tinham,
falta água no deserto. Eu pergunto para os irmãos: aquela gente murmurava? Sim. Hoje nós estamos tendo água, porque se faltar água na casa é horrível, né, irmãos? Luz, gás, esgoto, comida, alimento, e a gente murmura. A pergunta é: quem murmurava mais, eles ou nós? Oh glória! Diga então: eu preciso melhorar. Eu preciso de parar com murmurações, com reclamações levianas que não agradam ao coração de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Dá um glória para Deus. O Senhor pelejará por mim. Repita: é deserto, é fadiga, é constrangimento, é perseguição, mas para o Egito eu não volto, para a escravidão eu não volto, para o mundo eu não volto, porque eu tenho que crer que aquele Deus que vai abrir o mar vai prover todas as necessidades, porque Ele pode. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, qual seria mais fácil? Deus falar para o mar: se abre, ou pedir para Moisés fazer algo e o mar se abrir? É muito mais fácil Deus falar para o mar assim: ó, abra-te. Ele ia. Só que Deus quer mostrar para o povo e para Moisés que existe ferramentas conosco que eu preciso de utilizar nas horas da dificuldade. Eu tenho uma arma e o mar está diante de mim. Deus podia falar para Moisés: Moisés, abra a tua boca e diga para o mar se abrir. Moisés, pega a tua vara, estenda as tuas mãos sobre o mar, e quando tu estender as suas mãos sobre o mar já vai estar entendendo que é para ele se abrir, e eu vou fazer com que ele se abra. Dá um glória para ele. Quem tem espada, levante aí e dá um glória para Deus bem alto. O Senhor pelejará por nós, Ele vai adiante de vós. Oh glória! Pega a tua vara e toca. Imagina, irmãos, aquilo que é gigante, colocar os pés, você entra nele, se afunda nele. Mas eu pego a arma que eu tenho, eu toco, e ele faz. Imagina o coração de Moisés naquele momento, à vista do povo, olhando aquele ato terrível de Deus, aquele milagre para a salvação daquela gente. Só o poder de Deus. E aí ele fala: eu abro aqui, faço outro milagre lá, e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que eles entrem. Olha só, o endurecimento não era para eles pararem, é para que eles entrassem. Deus sabe destruir o inimigo. Ó, irmã, mulher de Deus, não te preocupe, Deus está no controle de tudo. Quem recebe essa palavra aí? Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado aonde? Como é que é? Deus vai ser glorificado no inimigo? Sim,
porque o Deus que abre o mar é o Deus que endurece o coração, e os dois vai ser glória para Deus. E eu irei glorificar em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, oh, glória a Deus, se retirou e ia atrás deles. O anjo que vai na frente, Deus dá ordem para ele: vai por detrás agora, porque o inimigo que está vindo lá precisa de uma contenção forte, porque a nuvem de glória já segue na frente. Enquanto era de dia, era uma nuvem de glória; enquanto era noite, era uma coluna de fogo. Oh! Deus estava com seu exército todo armado, e Faraó ainda pensando que ia conseguir alguma coisa. Anjos acampados, mar recebendo ordem, as águas não se encostam, os peixes obedecem, do lado de cá, do lado de lá. Quem está passando é o exército do Deus vivo. Seres do mar, baleias, viventes, tudo aquilo que tinha, respeitando a ordem do exército do eterno. É o poder de Deus. E o anjo de Deus se retirou e ia atrás deles também numa coluna de nuvem, se retirou de diante deles, por detrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para eles. Aquilo que era claro para nós se tornava escuro para eles. É o poder de Deus. De maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Pode glorificar o nome do Senhor. Estava andando pelo Egito, a gente conhece um pouco a rota do Êxodo, né? Que é o caminho dos irmãos que fizeram. Eles tinham 40 dias para seguir. Só que murmuração, vai e vem, contenda, disseminações. Deus fez ele fazer isso aqui, ó. É o caminho do Sinai agora, do Sinai. Aquilo que podia ser em 40 dias, foram quantos anos? Nós não estamos falando de 40 semanas, nós não estamos falando de 4 anos. Nós estamos falando de rota de 40 anos. Deus castigou. Sol, calor, porque já era promessa de Deus. Quando Isaac chega, Jacó chega, falta comida para eles. Quando ele chega lá, quem estava no Egito trabalhando? José. Já tinha promessa de Deus para José, que seria um governador, mesmo que antes foi escravizado, agora seria governador. E quando o povo entra através de Jacó, porque faltou comida lá, e Deus vai cumprir a promessa dele, colocando o povo: entra aí no Egito, entra aí, porque vai ter palavra para se cumprir convosco. Entra. José morre. Os faraós que vêm posteriormente esquecem a história de José, e ali começa a escravidão daquela gente, que vai durar quantos anos? 430 anos. 23. Os egípcios seguiram-no, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Olha Deus trabalhando aí. Começa a quebrar aqui, começa a dar problema ali, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Deus fez com que o povo passasse e deixasse o inimigo entrar. Quando todos eles já tinham chegado lá para o fim, já
Passado tudo, Deus fala para Moisés: fecha agora o mar. Estratégia grande de Deus. Não basta só soltar o povo, tem que matar aqueles que escravizavam o nosso povo, porque se deixar eles vivos, eles vão querer fazer novamente. Então o que Deus faz? Vamos exterminar os perseguidores, para que eles deixem o meu povo em paz. Porque se deixa Faraó vivo, eles poderiam alcançar outra rota e chegar até o povo de Israel e convencer algum deles, e alguns deles iam voltar com eles, porque eles já estavam murmurando. Não tinha água, não tinha alimento. Opa, chegou uma caravana de Faraó aí. Chegou uma caravana de Faraó. Como é que eles chegaram? Eles fizeram a rota, a volta, e chegaram até a gente atravessou o mar, mas eles vieram. O que eles estão fazendo? Estão chamando o povo. Quem quiser voltar para o Egito, pode voltar, que ele vai melhorar a comida, vai melhorar o salário, não vai apanhar mais. Deus matou para que não escravizasse de novo. Quem está entendendo, dá um glória para Deus. Sabe quando você é enganado? Fala assim, ó, vem, Satanás chamando, o pecado chamando, vem para o mundo, aqui você vai ter isso, vai ter aquilo, você vai crescer, você vai melhorar de vida. Quando chega lá você fala, meu Deus, a comida era bonita, mas agora está tudo estragada, eu não vejo nada. É dessa forma. Ei, a palavra diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê brecha para Satanás, porque ele é covarde. Mas hoje, quem recebe essa palavra, Deus já tem exterminado os seus inimigos, e ele não tem poder contra a sua vida. Dá um glória para Deus. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a vara, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu as suas mãos sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e fugiram os seus ao encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam de seguir do mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo caminho do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda pode glorificar Ele. Deus está trabalhando, sim ou não? Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor em Moisés seu servo. Hoje nós estamos vendo milagre, amém, igreja? Será que o povo vai continuar só nessa crença? Daqui a pouco o povo vai começar a glorificar, dançar, Miriam com seu tamborim, mas na primeira falta d'água, vem pedrada para Moisés. Na primeira falta de alimento, vem pedrada para Moisés, vem reclamação sobre Moisés. Nós precisamos de aprender a ser grato a Deus por tudo. É muito mais fácil, entenda, eu pedir do que reclamar. Começa a faltar água, começa a faltar alimento, porque eu não vou pedir para Deus. Só que a tendência de alguns é, ao invés de pedir, é reclamar, é murmurar, é chegar no lugar do trabalho, aonde tem a costureira, e falar: você está sabendo disso? Você viu aquele assunto? Você está sabendo daquele assunto na costureira, na padaria, no mercado, para o carrinho de compra?
para a bicicleta na rua, para o carro. Essas coisas não acontecem conosco, né? Todo mundo só fala da glória, da oração, da busca. Escuta, Deus está chamando uma igreja para que a igreja fique olhando para os milagres que Ele tem feito e crendo naquilo que Ele vai continuar a fazer. Quem quer essa igreja aí? Levante suas mãos e diga: eu, Senhor. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele quer firmar em nós o poder dEle, a coragem dEle, mesmo Ele sabendo que nós estamos passando por uma dificuldade enorme, mas nós precisamos de crer que Ele vai prover. Eu não posso duvidar do tamanho do meu Deus. Será possível que a abertura do mar já não é suficiente para eu crer que esse Deus não falha? Só que eu saio do ambiente do culto e aquela glória se vai também, eu esqueço dela e amanhã eu já levanto reclamando. Quem já agradeceu a Deus aqui hoje pelo ar que respira, pelo alimento que come? Eu vou concluir. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Quando eu permito o Senhor habitar em mim, eu permito que Ele use as armas que eu tenho para lutar. Peça para Deus habitar em você. Peça para Ele fazer de você um vaso de valor, uma mulher de valor, um homem de valor. E você vai deixar as murmurações, você vai deixar as vontades da carne, os desejos do mundo para trás. Você vai viver um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento. E aquilo que é do mundo não vai te atrair mais, porque você está deixando o Senhor fazer em ti uma casa espiritual. Ele é o meu Deus, é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, e que Deus vos abençoe.